Que nos abençoe na noite de hoje. Sim, Senhor. A criatura humana, quando inicia a sua jornada evolutiva, abrindo os olhos quando escapa do ventre materno, começando a sua jornada na reencarnação, e cerrando esses olhos sob o frio da laje do túmulo, experimenta profundos desafios existenciais nessa pequena janela que para a espiritualidade são pequenos momentos. A nossa jornada, no entanto, começa desde antes, muito anterior à proposta que nos ensina através das lições de Allan Kardec, que fala da pluralidade das existências, onde nós, na condição de energias eternas que somos, o espírito imortal, que troca de vestimenta de corpo em corpo, passando por diversas existências, para que, aprendendo com a natureza no início da sua formação e depois com as emoções para conquistar no auge do seu desenvolvimento o amor, possa aprender o pensamento de Deus e, conectando-se com Ele, encontrar a si mesmo como função essencial e peça fundamental no funcionamento do universo. Todos nós temos uma finalidade. Somos espíritos imortais que aqui nos encontramos e todos nós temos uma função no universo. E cabe a nós, ao longo da nossa jornada evolutiva, nos conectarmos com essa função e realizando-a paulatinamente ao longo das diversas encarnações, realizar o Cristo em nós, que se agita no nosso inconsciente profundo. Mas essa não é uma jornada fácil, é uma jornada que se inicia lá atrás, quando nós, saindo do ventre pater-mater de Deus, iniciamos a nossa jornada sem qualquer tipo de consciência da nossa existência. Narra o Espírito André Luiz, na sua obra Evolução em Dois Mundos, que nós chegamos à Terra na condição de espíritos que acabamos de nascer, saindo da vontade de Deus, chegamos conectados a uma nuvem que André Luiz denomina de protoplasma, uma energia primordial que conectava uma multidão de espíritos que haviam acabado de nascer e que chegavam à Terra como seu primeiro berço experiencial. Mas nós não tínhamos uma forma humana, éramos um ovo sem gema, ou nos conceitos de André Luiz, nós éramos reconhecidos em termos de anatomia como uma mônada, um círculo de energia que havia iniciado a sua jornada e tinha tudo por desenvolver até alcançarmos a beleza da estrutura física humana como a conhecemos na atualidade. E no início daquela porção de energia sem forma, a natureza tinha para nós uma função. Era necessário que, atritando com a natureza que já havia se estruturado em exuberância, saindo da mente de espíritos de alto calão energético e emocional, espíritos prepostos equiparados ao nível de evolução de Jesus, que consolidaram a natureza como a conhecemos hoje, na sua abundância, em tudo que existe de mais belo, nos minerais, nos vegetais, nos seres animais, nas plantas, nas flores, nas pedras, nas águas que correm nos rios, numa dinâmica perfeita de funcionamento e equilíbrio, toda essa realidade da natureza, idealizada pela mente de espíritos superiores, que nos entregaram como o primeiro berço de desenvolvimento. O espírito aqui então iniciou sua jornada, desprendeu-se da nuvem de protoplasma, por filamentos energéticos que o conectavam a essa nuvem de energia inicial. E uma vez desprendendo-se, começaram a sua primeira lição de aprendizado com a natureza, com os minerais, com as pedras. Então, atritando nas estruturas graníticas da natureza, começaram a copiar a movimentação atômica dos átomos e trazerem para dentro de si a realidade de movimentação da energia. Então, desde a pedra mais bruta até o diamante, nós, atritando magneticamente com eles, em sucessivas experiências,
onde não se falava em encarnação, porque o espírito não encarna numa pedra, mas aprende com ela nos níveis de assinatura de energia. E recebendo aquela realidade, começou a aprender a usar a própria energia, copiando da pedra o que precisava aprender e trazendo para dentro, na experiência espiritual do movimento inicial. E depois de milênios de atrito com as experiências das forças dos minerais, seguiu na direção dos vírus e dos micro-organismos, até que alcançou no vegetal, depois de aprender o movimento atômico com os minerais, vai alcançar no vegetal a sensibilidade. Observemos as plantas, nós conversamos com elas sentem as nossas vibrações, as benzedeiras que utilizam as plantas para tirar as energias negativas, que são seres sensíveis, que captam as energias, e que foi nas plantas que nós, espíritos, na condição de espíritos imortais, começamos a experimentar a sensibilidade, onde nós em determinados ambientes colocamos, como é de costume nas tradições populares, a espada de São Jorge, a ruda, que capta as energias para colocar proteção no ambiente, para limpar das energias negativas. Os banhos que são usados nas religiões ancestrais para fazer as limpezas, é a sensibilidade da planta. A rosa, que quando encontra aquele que tem um olhar que seca, o olhar da inveja, o olhar que degrada, que emite a vibração do petardo, faz a rosa secar. Mas aquele que vibra, que conversa com a planta, que emana a energia positiva, a planta cresce viçosa, ela recebe o amor como uma criança, que quando recebe o amor dos pais, fica bem educada, quando é abandonada, se torna um psicopata. Então a planta é sensível, e foi com a planta que inicialmente nós tivemos as primeiras expressões de amor e a busca de Deus. Porque na fotossíntese em especial, na energia do deutropismo, Deus, tropismo, a necessidade da busca, de procurar, nesse deutropismo, que é a busca de Deus, a planta na fotossíntese busca o sol na ânsia de encontrar a Deus. E ela faz isso com uma força que lhe move as entranhas. Ela se conecta, a planta maior se conecta com a planta menor, como uma rede da internet. E por debaixo da floresta, elas se conectam pelas raízes. E a planta maior anuncia para a planta menor se está vindo uma praga, se haverá uma tempestade, se ela precisa se defender. E elas, como uma rede, como a internet da atualidade, elas se comunicam umas com as outras na sensibilidade, passando informações como uma rede na floresta que se conecta com profunda sensibilidade. E então elas buscam na fotossíntese a Deus, e na quimiossíntese experimentam a experiência de Deus produzindo açúcar, a conexão das raízes com o solo profundo, já tendo as primeiras expressões que mais tarde vai ser a nossa espiritualidade. Aprendendo com os primeiros professores, os minerais, com os segundos professores, os vegetais. Então nós temos as pessoas que são mais vegetais, pessoas que são mais sensíveis, que escutam aquela notícia e se abalam, que recebem a notícia que o parente morreu e fica ferida, que se magoa fácil. São pessoas que têm um predomínio da energia vegetal. São pessoas muito sensíveis, que se abalam com muita facilidade. Nós temos na homeopatia as energias das plantas, que muitas vezes essas pessoas que têm uma energia mais vegetal, elas tomam a energia do vegetal para poderem se equilibrar. Na alimentação, nós a todo tempo comemos os vegetais, se alimentamos. Nós recebemos as energias dos minerais, que temos que nos alimentar nas vitaminas. E a nossa memória hoje energética vem toda da nossa história de crescimento, a partir dessa realidade, dos desafios com o mundo da natureza. Até que depois de milênios, alcançamos a estrutura animal, onde nesse momento começamos já a falar em encarnações, onde algumas espécies não fazem a encarnação, porque são seres coletivos, como os grandes carnívoros dos peixes e outras estruturas mais iniciais, que não possuem uma alma individual, que não há encarnação. Mas quando começamos a falar do gato, do cavalo, do cachorro,
do papagaio ou do louro, né, que é chamado aquelas aves inteligentes que tem quase a personalidade de uma criança de 5 anos, nós começamos já a falar de uma encarnação, que são seres que já estão próximos em sensibilidade junto a nós, fazendo um movimento agora para o próximo pulo para a realidade hominal ou humana, como nos ensinam os espíritos superiores. Mas nos primeiros estágios nós andamos em manada, com os grupos, nos alimentando em estrutura biológica rígida, onde nós comemos, dormimos e nos reproduzimos para manter a encarnação como nós a conhecemos hoje na realidade humana. Toda a estrutura do corpo e do espírito naquele instante está dedicada em manter a vida física. Então nós lutamos quando precisamos na selvageria das florestas, nós esquivamos quando precisamos, quando somos a presa, nós secretamos os odores, as substâncias para proteger o nosso ambiente, muitas vezes urinávamos sob um círculo de proteção para anunciar que ali era o nosso espaço. E então nos defendíamos na agressividade, reproduzimos pela necessidade, protegíamos a prole, que recebendo as amamentações iniciais, logo depois era liberada para a selvageria, daquela agressividade da floresta, para em uma biologia instintiva muito forte conseguir sobreviver e manter a manutenção da espécie. Dentro daquela realidade, era tudo muito biológico, tudo muito agressivo. Era comer, dormir, se reproduzir, lutar, fugir. E todo o ciclo se repetia outra vez. Como uma cantilena, sem muita criatividade, mas que garantia a sobrevivência da espécie. A partir do momento que a criatura humana vai se desenvolvendo, experimentando o aprendizado do instinto, é chegada a hora de dar os primeiros ensaios que foram aprendidos no mineral, aprendidos na planta, na condição de seres sensíveis e na condição instintiva de manutenção da encarnação nos animais. É chegada a hora de nos tornarmos os seres emocionais, as criaturas psicológicas como a conhecemos hoje. É necessário agora de experimentar a encarnação nos corpos humanos, na realidade da criatura emocional, onde não mais damos conta da agressividade da selva, onde a criatura que nasce felino, toda aquela expressividade animal, logo que nascia o cão, o lobo, experimentava as primeiras amamentações e era liberado de imediato, em poucas semanas, pelos seus genitores para experimentar sozinho a agressividade da floresta. Se nós, quando alcançamos a estrutura humana, ficarmos largados por poucos dias, nós morremos. Isso quer dizer que a nossa biologia se flexibilizou, ela se sensibilizou e se sutilizou. E ela se sutilizou tanto que é necessário cuidar de outro ser humano de maneira mais longa para que nós possamos sobreviver. O animal, ele não se traumatiza. Se a leoa, a loba, libera a sua cria de imediato, o animal não faz um trauma, e mais tarde ele não cresce reclamando: ah, minha mãe me abandonou, ela cuidou pouco de mim, eu nem conheci minha mãe, meu pai nem me criou, procriou com minha mãe e me liberou. Isso não é um conflito de natureza animal, não é um desafio existencial. Sem os seus genitores, o animal sobrevive plenamente, sem qualquer tipo de conflito. Mas quando nos tornamos seres emocionais, nós precisamos do calor da mãe, do calor do corpo do pai, mas precisamos também das emoções. Porque sem as emoções, nós nos tornamos verdadeiros psicopatas, adoecemos. Precisamos, da mesma forma como a planta precisa do sol, nós precisamos receber o amor dos pais, o carinho dos nossos genitores, para que a nossa alma, se nutrindo como a planta que se nutre do sol, possa, no calor do pai e das emoções da mãe em especial, ir lentamente se liberando da ganga das outras encarnações, para encontrar o amor outra vez através do processo educacional na encarnação atual. Então existe uma necessidade imediata de troca, uma troca não só alimentar, de cuidados biológicos, de colocar para dormir, de trocar a fralda, que é essencial, mas a mãe precisa, quando ela dá o seio, ela precisa conversar com a criança, dizer que a ama,
dar as energias que irão desencadear o amor dessa criança mais tarde como um espírito saudável. Um amor que mais tarde será destilado nos filhos, na esposa, no cuidado com o outro. E caso não faça, surgem os traumas. Então ficam os traumas severos na alma, quando nessa fase do desenvolvimento do espírito, que é um conjunto, um feixe de emoções. Dentro dessa realidade, a criatura humana, ela precisa de alguma forma experimentar a realidade espiritual, e à medida que ela experimenta desse corpo novo, que ela tem essas experiências emocionais, ela vai se preparando nas diversas encarnações para cumprir a sua missão espiritual, trocando de corpo a corpo dentro daquela realidade. A nossa encarnação, a nossa infância, quando nós reencarnamos, ela se torna muito mais longa do que a infância do animal, porque no animal ele não há conteúdo reencarnatório emocional para poder acomodar no inconsciente profundo. Já nós, na condição humana, como passamos por diversas experiências de nascimento e morte, onde nós vamos equilibrando as emoções, cometendo muitas vezes crimes emocionais terríveis, passando por traições, ou passando por missões espirituais muito profundas, nós temos muitas emoções arquivadas no inconsciente, diferente dos animais. E em razão disso, a nossa infância ela precisa ser muito maior do que a de um cão, que cresce muito rapidamente. Que se muitas vezes a cadela tem a cria, e ela logo ali faz o acolhimento do cão. E se nós nos afastarmos, em poucas semanas, quando retornamos, o cão já está enorme. E nós mal percebemos o crescimento, e de repente ele já é um adulto. Tanto que nós dizemos que um ano para um cão equivale a 7 anos de uma criatura humana. Com a criatura humana é diferente. Ela precisa de uma infância muito longa para poder arquivar as experiências de outras encarnações no inconsciente profundo, porque nos tornamos criaturas emocionais. E o amor dos pais ajuda a acomodar essa realidade. Nós carregamos no inconsciente muitos crimes, muitas experiências traumáticas, realidades espirituais que nos acometem de maneira muito perturbadora. E o amor que recebemos dos pais se torna um grande potencial energético para quando essas experiências se ativarem outra vez, nós tenhamos afetos para suportar essa realidade. Quando essas encarnações, à medida que nós vamos crescendo, elas vão se acomodando no nosso inconsciente profundo, nós vamos nos desenvolvendo. Então, escolhemos a nossa profissão, escolhemos o que vamos estudar, o trabalho que queremos realizar, com quem vamos casar, se vamos ter filho ou não vamos ter filho. Então o cronograma espiritual se nos vai aflorando. E nesse momento da nossa existência, nós começamos a experimentar as compressões energéticas que nascem de dentro da nossa alma, que são as muitas personalidades as quais nós nascemos e morremos, nas diversas encarnações, e que começam a fazer pressão na direção da consciência. E então começa, segundo o espírito Joana de Ângeles, um dos nossos primeiros desafios existenciais, que é lidar com a ansiedade. É o nosso primeiro desafio existencial, onde nós temos que lidar com um grande volume de energia que vai em fluxo constante na direção da consciência, fazendo com que nós busquemos todas as formas de apaziguar essa ansiedade através dos nossos recursos espirituais. Há indivíduos que, sem um programa reencarnatório muito bem estabelecido, começam a destilar essa ansiedade, a canalizar essa ansiedade que brota em nós no sexo. E então fazem sexo em demasia, quase dedicando a vida como se a existência tivesse a finalidade e a sexualidade. E então o indivíduo se dedica em profunda ansiedade a ficar trocando de excitações em excitações para desaguar essa ansiedade que vem do inconsciente profundo nas catarses do orgasmo sexual, nas trocas hormonais, experimentando mais ansiedade ainda, porque na realidade a energia espiritual ela não pode ser somente esvaziada através de atos no nível do corpo físico.
E então o indivíduo fica preso no que nós chamamos na psicologia profunda de compulsão. A compulsão é, na realidade, um ato que se repete em ciclos e que nos aprisiona. Então o indivíduo ele não consegue se relacionar a partir de outro lugar a não ser a partir do nível sexual. Fica preso, extremamente ansioso, e que toda relação precisa chegar à catarse dessas trocas hormonais desequilibradas, onde troca de parceiro, onde a sexualidade que deveria gerar interesse no outro, porque a forma traz interesse. Então nós olhamos, nossa, que pessoa bela, ela me agrada, o perfume, a voz, a conversa, então atrai, nós ficamos atraídos pela forma, sem conhecer o espírito. Então pela forma nós buscamos a conexão com o outro e praticamos o sexo, e logo depois do sexo a pessoa fica sem graça, e o que era para gerar interesse, gera desinteresse. Então, uma vez que os hormônios estão satisfeitos, o indivíduo se afasta no desinteresse e vai procurar logo outro parceiro e começa tudo outra vez no aprisionamento. Numa energia de catarse, sem reflexão, onde a sexualidade fica desconectada do afeto e fica uma energia igual a do animal, igual um cão que encontra um outro cão no meio da rua, faz a troca hormonal e se libera e cada um vai para o seu canto. Destituída de afeto, que é o que nos humaniza. Então há um impulso, ele é saudável, ele precisa ser vivido, mas ele precisa ser vivido conectado à afetividade. E nós vamos nos atrair tantas vezes, e tem pessoas que são sensuais, e que elas têm essa energia, são pessoas erotizadas, que muitas vezes passaram por traumas sexuais, trazem roupas muito escandalosas, e que nós olhamos e pensamos nisso, na hora que olhamos para a pessoa. E são pessoas muitas vezes belíssimas, de corpos esculturais. Mas ali nós já captamos a vibração, que a pessoa já se relaciona a partir daquele lugar. Há um predomínio da energia sexual. Já tem aquele perfume que fica constante. Então percebemos que pode ser, às vezes, um desequilíbrio psicológico profundo, ou algo que precisa ser educado, mas algo que precisa ser harmonizado também em nós, que precisamos respeitar o momento do outro. E então, na nossa realidade espiritual, devemos exercitar o afeto. E não simplesmente pelo convite da forma, ir a todo tempo desaguando essas energias, gerando mais ansiedade. E a pornografia, que é muito fácil hoje na internet, onde nós podemos ficar o tempo inteiro nos excitando, o dia inteiro. Basta pegar aqui nas redes, nos diversos aplicativos, onde há um site de pornografia, os aplicativos de encontro, onde podemos ter o sexo ali liberado, não há necessidade nem mais do pagamento, como era antigamente, nas trabalhadoras da força sexual. Então o indivíduo, ele exerce uma excitação do seu corpo tão grande que ele não consegue desaguar na mesma proporção e fica ansioso. E para piorar, as outras instâncias do corpo começam a exigir mais ansiedade. Então o indivíduo passa a comer mais e surge outro desequilíbrio, a compulsão alimentar. Então os desequilíbrios da sexualidade, a mente deseducada que só pensa na sexualidade em desequilíbrio, começa a comer mais, come mais, come, aí quer doce, muita vontade de comer doce, porque a ansiedade quer muito açúcar, como alguém que está queimando muito combustível e que precisa de mais açúcar, mais carboidrato para queimar aquela ansiedade. Então começa a comer, começa a ganhar peso, então aquela forma bem apresentada começa a desaparecer, em meio ao acúmulo de gordura abdominal, o descuido, o descaso consigo, a alimentação desregrada, a falta de maternagem consigo, que não cuida da própria saúde, e tudo começa no desenvolvimento da mente. A ansiedade como desafio existencial. Então o indivíduo come, morre pela boca, desaguando a ansiedade, uma alimentação que vai encurtar a encarnação. Porque se temos educação alimentar, nós não entupimos as veias do coração, fazendo o entupimento pelo excesso dos graxos, das gorduras, que nos levam às cardiopatias, encurtando o processo existencial. O excesso do álcool, a ansiedade, onde o indivíduo trabalha durante toda a semana como uma máquina imperativa, sem qualquer conexão para a prece, para a espiritualidade, e nos desgastes da emoção, onde os nervos estão à flor da pele, de ter brigado com o chefe, de ter brigado com a esposa, de estar preocupado porque tem que pagar as contas, e agora ele usa o álcool como remédio para poder relaxar,
naquela sexta-feira. E então entra na alcoofilia. E então começa, e agora o álcool é reconhecido como a substância tão carcinogênica como o cigarro, que causa o câncer do intestino, que causa o câncer de pulmão, o câncer do pâncreas, o câncer do fígado, que vai trazer a síndrome de Korsakoff, que é a doença neurológica que causa os problemas cerebrais, onde causa os problemas daquele indivíduo que bebe muito, intoxicado pelo enxofre, e começa a desenvolver aquela pele vermelha, oleosa. Então você logo reconhece que o indivíduo bebe muito, porque causa um frizz na pele, onde fica aquela pele toda intoxicada do enxofre da cerveja. E então o indivíduo busca aquilo para relaxar. E então, no outro dia, depois da maratona do álcool, ele se vê cansado, exausto, de ressaca, perdeu a potência para trabalhar porque está exausto, e a ressaca, quanto mais velho, ela não se recupera em um dia. Ele precisará de uma semana muitas vezes, e então exausto, se vê com os dedos à flor da pele e agora mais cansado do que estava outra vez. E então vai se alimentar de novo, porque a ressaca exige uma alimentação, se entope de novo de alimentações que vão lhe degradar a estrutura física e fica naquele ciclo compulsivo, ansioso, para na segunda-feira retornar ao trabalho outra vez. Então a ansiedade que se deságua no sexo e descobrir, a ansiedade que se deságua na alimentação, a ansiedade que se deságua no uso das substâncias legais que nós conhecemos hoje na atualidade. Então, se está ansioso, fuma, vai pelo cigarro, vai às festas, e então intoxica os pulmões e diminui a energia vital que vai levar o indivíduo a encurtar a encarnação outra vez, fazendo o ato da alimentação, da sexualidade e das substâncias ilegais, fazendo o que nós chamamos na espiritualidade que os Espíritos nos ensinam de suicídio inconsciente, onde o indivíduo desgasta o fluido que poderia estar sendo dedicado aos trabalhos espirituais, e ele desgasta em um local sem sentido, que ele causa mais e mais ansiedades, e cada vez cresce a ansiedade, porque é uma vida sem espiritualidade, sem criatividade, uma vida sem leitura, sem oração, sem a prece, sem a dedicação ao culto, é uma preocupação excessiva em pagar a conta. Então esse mesmo indivíduo que bebe, que pratica o sexo em demasia, que come demais, que é obeso, que é hiperexcitado, ele liga o jornal e vê a guerra. Ele vê o presidente mandando outras pessoas além das fronteiras como verdadeiros criminosos. E então ele vê a possibilidade da bomba, ele vê a pandemia, ele vê a oscilação das ações em Wall Street e fica desesperado. Ele vê que a poupança não rende mais, que o seu salário não paga mais as contas, e então fica ansioso, preocupado, não sabe o que fazer e preocupado. E então lembramos de Jesus: não vos inquieteis pelo dia de hoje, a cada dia o seu mal. Veja a proposta de Jesus como é atual. E então ele dizia: observai os lírios do campo, dizia Jesus, que nem Salomão se vestiu como um deles, e Deus, na sua bondade divina, lhe dá os perfumes e a roupa mais bela de todas, e se preocupa com ele, e nunca lhe deixa faltar. E então, através da proposta de Jesus, o indivíduo se acalma, em conexão com a espiritualidade, nos seus dias de fé, faz a oração, e então ele vê o jornal local: mataram não sei quem, atropelaram não sei quem, roubaram não sei quem, só desgraças. E aquilo ativa a sombra interna, mais ansiedade, a falta de educação no pensamento, e fica o indivíduo em desgoverno. Essa dinâmica ativa as matrizes da sombra do inconsciente profundo, e então é desencadeada em nós os cânceres. Nós começamos a desencadear os tumores, os nódulos, as dores articulares, as gastrites, todos os ites que nós conhecemos, todas as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, as doenças de pele, as doenças de contato. E então, ansiosos, com medo da traição, com medo do jornal, nós temos medo de amar. Hoje o jovem não consegue buscar uma relação monogâmica, ter uma troca, manter uma namorada, porque tem medo de amar e de ser amado, porque não recebeu o amor. Se não recebeu o amor desse pai ocupado, dessa mãe que não tem tempo para ele, como que ele vai amar outras pessoas?
E então, quando vai se relacionar com a primeira namorada de sala no ensino médio, e então vai logo para a sexualidade, em desgoverno, porque é ansioso, tão ansioso quanto os seus genitores, e então se desgoverna. Mas para apaziguar essa ansiedade, a espiritualidade vem como um remédio, um bálsamo, onde nós, educando as nossas ambições, educando os nossos pensamentos, não alimentando com as notícias degradantes, educando o nosso pensamento para viver a sexualidade em conexão com a afetividade, em um relacionamento equilibrado, sendo materno conosco, cuidando da alimentação do corpo físico, fazendo os exercícios na academia, como é proposto hoje, os melhores antidepressivos, os melhores contraceptivos contra o Alzheimer, as doenças. Esses dias eu assisti a palestra de um cancerologista especializado em câncer de mama, e foi perguntado a ele qual o remédio para o câncer de mama. E ele disse: se você vai à academia, ao psicólogo, você nunca encontrará mim no consultório. Se você cuidar das suas emoções e cuidar do seu corpo físico, você jamais vai precisar da minha especialidade para tratar do seu câncer de mama. E há homens tendo câncer de mama. Conheço muitos que tiveram câncer de mama. São as emoções que se coagulam no corpo físico, na gangrena das células. A mente desorganizada desorganiza a célula. E a célula se desorganiza e produz desgovernadamente a realidade tumoral. Então, dentro dessa realidade, surge a necessidade do amor, da paciência, da calma. Nós que aqui vivemos em uma cidade mais calma, mais provinciana do interior, onde moramos perto do nosso trabalho, claro que não são todos, mas que temos uma vida mais tranquila, abusemos disso como uma bondade de Deus, onde podemos vir à casa espírita, ter uma vida mais calma, uma vida mais consciente da própria realidade, onde podemos usar o nosso trabalho para pagar as nossas contas, mas sem perder o contato consigo, como uma pessoa insana, que fica desvairada como os grandes dominadores dos Estados Unidos, que para manter o ritmo de trabalho precisam de altas cargas de cocaína. E nós estamos aqui sentados em uma casa espírita, de banho tomado, com a alimentação, com a nossa roupa cheirosa. E muitas vezes chegamos a casa, tem alguém nos esperando com amor. E quantos são aqueles que não os têm, que estão padecendo nas guerras, na doença? Fazemos as orações. Nós somos beneficiados pelo amor de Jesus, na condição que nos encontremos. Então, não nos deterioremos a nossa vida com as bagatelas dos desafios existenciais, e que muitas vezes nós achamos que vamos perder a encarnação por um crime grave. Eu tive a experiência de fazer a terapia de vidas passadas. Me defrontei com conhecimentos psicológicos que me exigiram ir um pouco mais fundo de traumas que eu carregava comigo. E então fui fazer a regressão com um especialista preparado, fez um estudo para isso, um psicólogo especialista em vidas passadas. E quando fui observar muitas de minhas encarnações, eu havia perdido a encarnação por besteira, simplesmente por preguiça, por não fazer nada, por estar simplesmente não cuidando da realidade espiritual. Não haviam crimes graves, era simplesmente uma inação diante do bem. E então nós olhamos para isso e ficamos frustrados, acreditando que precisa chegar um grande chamado espiritual para que possamos nos conduzir à realidade espiritual. Jesus está em nós, vem uma voz sutil de todos os dias para que tenhamos motivação e viemos às casas espíritas para nos doarmos com educação espiritual e encontrarmos a nossa paz, saindo dessa rotina imperativa, louca, e fazendo a pausa, encontrando conosco através dos nossos afetos e das nossas emoções. E quando não cuidamos, ansiosos, porque tem que pagar a conta, porque tem que assistir o jornal, porque eu estou doente, o medo de adoecer, e então surge o segundo desafio existencial, o medo. O medo é o segundo fator deteriorante da reencarnação. Então nós temos medos primordiais, que todos nós temos. Medo de ficar doente. Todos nós. Muitas vezes nós somos extremamente hipocondríacos. A mínima dor de cabeça, meu Deus, estou tendo um derrame. Dói o joelho, nossa, eu vou perder a perna. Então aquela situação catastrófica do medo. O medo de ter uma doença e morrer logo. Mas morrer logo de quê? De uma vida sem sentido. Que não passa de fazer sexo, comer e pagar a conta. Talvez fosse até melhor, nós já estamos mortos,
se não cuidarmos da nossa vida espiritual. E Jesus disse tantas vezes, chegou um jovem a ele, observando o potencial espiritual do jovem, disse: vem comigo e me segue. E então o jovem disse: Senhor, espera, deixa eu ir receber a minha herança. E ele diz: não, meu filho, deixai os mortos enterrar os mortos. Aquela época, para que eu recebesse uma herança, era necessário aparecer no velório chorando, porque se eu não aparecesse chorando, eu não podia receber os bens de um parente que às vezes eu nem tinha conexão. E então aquele jovem preso na realidade material, preocupado com os bens financeiros, disse a Jesus: espera só ir lá dar uma chorada, receber o que eu tenho que te receber, e eu venho e te sigo. Ele falou: não, é para hoje, é para agora. Deixai aqueles que estão mortos psicologicamente. O que quer dizer esse morto enterrar o morto? É aquele que só come, dorme, pratica o sexo e vai gastar as coisas materiais. Essa pessoa está morta em termos espirituais. Porque não há espiritualidade, não há prece, não há oração, não há doação além do próprio ego a alguém. Então Jesus disse: deixai de ser essas criaturas materialistas, porque elas estão mortas. Deixai que esse ser morto enterre o que morreu, porque ele já está morto e já perdeu a existência. Dentro dessa realidade surge o medo da doença, medos primordiais que nós temos, o medo de passar necessidade, o medo de não poder pagar as contas, o medo de não poder estudar, o medo de não pagar o boleto, o medo de faltar roupa, o medo de não... E aquilo vai nos tomando e caminha junto com a ansiedade, traz mais ansiedade ainda. E um terceiro medo que é primordial em nós e que vem dos nossos traumas infantis, da nossa realidade atual, é o medo de amar e ser amado. Então muitas vezes nós não nos relacionamos, ficamos inconscientes. Nós muitas vezes nos apegamos, temos aquela pessoa que nós adoramos, atritamos com ela de todas as formas, mas não conseguimos ter uma relação, nos casar, temos um namorado, mas temos relações obsessivas, paranoicas, que são totalmente contraditórias, mas nós não conseguimos nos relacionar. Esse é o medo. É o medo de ser deixado para trás, é o medo de dizer: eu te amo, você quer algo comigo? Não, eu não tenho interesse em ti. E ficar ferido e não se recuperar. É o medo da rejeição. Mas aquela não é a última pessoa. E o doutor Antônio falava: ama quem te ama, porque a vibração fica melhor. Então nós queremos o melhor homem da cidade, a melhor mulher da cidade, o ser mais perfeito da cidade, e esquecemos que nós não somos perfeitos. Não, eu quero o melhor namorado para minha filha. Mas será que o melhor namorado vai querer a sua filha? Ela é a filha perfeita? Então temos que buscar aqueles que temos afinidade. E o amor é algo que se constrói, não é uma paixão, uma fogueira inicial que você casa por isso. Se você está casando com paixão, abra o olho, porque isso é um encantamento. É necessário um amadurecimento. Observe, espere a paixão passar, enxergue o seu companheiro. Observe, e se você nem pela paixão passa, observe também, porque você pode estar na indiferença, e a indiferença talvez é pior do que o apaixonamento, porque a indiferença é a morte da emoção. Então você não se preocupa com o outro que sofre, não se apaixona, não tem uma motivação, e se você é indiferente é como se fosse o câncer da função afetiva, você não é tocado por nada, então também está doente. Dentro dessa realidade, aquele que tem medo de amar e ser amado não se relaciona. Às vezes se doa em demasia, mas não se relaciona. Se precisar receber ajuda, não aceita. Então se entrega tudo. Dá um remédio, dorme com uma pessoa, fica com ela, mas na hora de receber não sabe receber. Isso é medo. No fundo, atrás tem uma insegurança profunda. É um conflito psicológico. Atrás desse medo tem uma criança. Uma criança esperando: pai, você não me amou. Mãe, você não me deu carinho. É um conflito infantil. E fica com medo de dizer àquela criança que chegou em casa: pai, olha o meu desenho. E o pai falou assim: agora eu não posso olhar porque estou ocupado. Então a criança interpreta aquele ato como: ele não me ama, ele não quis olhar o meu desenho. E vira um trauma. E aquele trauma se prolonga, e quando a pessoa vai namorar, aquele trauma volta outra vez. Aí fala: oi, bom dia, tudo bom? A pessoa não responde, aí a pessoa fica magoada. Nossa, ele não me ama, igual o pai do desenho, que estava lá atrás na infância. Então ele não me respondeu, estava de mau humor, às vezes nem ouviu, nem era comigo, mas só porque não respondeu, ele fica ferido, nunca mais fala. São os conflitos infantis. Quando nós estamos bem, nós distribuímos o bom dia, não importa se o outro não fale, porque nós não somos complexados. Então nós destilamos a energia do amor, e problema de quem não recebe, que está no mau humor, que está com depressão. Então
Então nós damos o passe, entra no elevador e fala bom dia, e olha para o mal-humorado e olha no olho assim, ó. Ele não tem como fugir e fala bom dia. E não tem medo, encara no olho e fala bom dia. E então a pessoa no elevador já fica incomodada, tendo que interagir. Porque o engarrafamento hoje não é no carro mais, é no elevador dos grandes prédios. Então nós temos que encarar, somos obrigados a encarar. Então ficamos com a patologia, o mau humor, e temos esse medo. E o medo então se aflora. Então vemos ao centro, não conseguimos fazer a palestra, falar em público, vem a timidez. E esse medo vai ficando cada vez mais patológico dentro dessa realidade espiritual. Quando isso acontece, o indivíduo se afasta da sociedade. Ele não consegue nem praticar a caridade, ansioso e com medo. Medo de adoecer, medo de não pagar as contas, medo da bomba, medo da guerra, medo da pandemia, medo de pegar uma doença, medo de amar e medo de ser amado. E Jesus falou isso nas suas parábolas. Ele conta a parábola do Senhor que trouxe o talento e fala: vou deixar um talento contigo. Te arrisca e emprega esse talento. Não tem medo. Vai, emprega o talento e te será dado muito mais outros talentos. Ou seja, o Senhor deu a dica: te arrisca. Te arrisca. Eu estou me arriscando, entregando os meus talentos na tua mão, por que tu não vai te arriscar? Aí ele chegou no outro, eu dei 5 para o outro e vou te dar 10. E tu pega esse talento e não tem medo, vai lá e aplica. E eu não tenho medo e arriscou. Arriscar-se no bom sentido. Não tem problema nenhum ter medo. Medo é prudência. Quando nós não temos medo, nós ficamos inflados, imprudentes. Então você pula de paraquedas sem olhar se checou, se o paraquedas está nas costas. Então o risco de morrer aumenta. Então aquela dosezinha de medo, eu estou com medo de fazer aquela palestra lá e umas, quem que vai estar lá? Se está com medo, então vai estudar, vai se preparar para poder falar bem e poder despertar o interesse do outro. Então se prepara, o medo se organiza e vira prudência. Eu não posso, eu não vou fazer medicina porque eu tenho medo de operar. Então estuda, se prepara e acaba com medo. Repete a cirurgia 20 vezes até acabar o medo. Eu tenho medo de dar passe, então chama alguém que sabe dar passe. Fica de olho aberto, aprende, vai perdendo medo. E tem que começar. E vai perdendo. Eu tenho medo de namorar, então começa conversando, treina, dá um bom dia, dá um alô, pega na mão. E vai lentamente se conectando, mas não deixa ele tomar. E então aquilo vira uma prudência de conexão com a vida. Se ele é ausente, ficamos imprudentes. Se é demais, fica patológico. E o indivíduo se recolhe na intimidade da sua vida moderna, ansiosa e perturbada, e começa a cair em depressão, fazer as outras patologias. Então surge o último elemento da parábola, onde o indivíduo da parábola fala: Senhor, eu tive medo, não apliquei o teu talento. E o Senhor olha enraivecido para ele: o que tu fizeste? Vou te mandar para o fogo das trevas exteriores, e lá tu padecerás os maiores sofrimentos do fogo do inferno. Mas que Senhor terrível, hein? Ou seja, esse Senhor, ele não aceita o medo. Ele não aceita um indivíduo que não se arrisca. Porque se você tem medo, como que você vai realizar a sua encarnação? Imagina se Jesus tivesse tido medo da crucificação. É um medo impensável. Um medo de que ele já sabia: você vai lá, você vai reencarnar, você vai pregar o amor, e quando você estiver no auge dos seus 33 anos, vão te crucificar, te levando às torturas mais terríveis que a mente humana pode idealizar. Você vai e vou. E ele foi. Eu não iria. Eu não suportaria um terço do que Jesus suportou. Isso é coragem. A maior virtude de Jesus. E o que ele fez? Eu vou. E foi justamente a dor da cruz, em contato com a sombra, que deixou o Evangelho, que é a carta de psicologia mais profunda que conhecemos na atualidade. Então o medo é dissolvente da existência. O medo, ele impede de realizarmos a nossa encarnação. Eu tenho medo dos espíritos, e é médico. Como pode? Isso vem de traumas profundos de outras existências, que muitas vezes na época das Inquisições, que tínhamos a mediunidade venal, que era abusada inclusive pelos clérigos, nos templos, às escondidas, onde nós incorporávamos, era feita as consultas, as necessidades de poder, e depois éramos queimados como tochas vivas, em razão dos preconceitos daquele período, e que se estende como traumas na atualidade. Então o indivíduo volta médium outra vez, mas volta com medo. Então o espírito se aproxima e toca no trauma, e ele fica com medo de manifestar a mediunidade outra vez. Sem falar das infinitas quedas que tivemos, onde usamos a mediunidade errada, as quedas da vaidade, e quando retornamos, vamos exercitar a mediunidade, dá um medo, dá uma ansiedade.
Então é infinito no caleidoscópio das emoções. E a mensagem do medo e da ansiedade que paralisa o processo encarnatório. E esse inferno da parábola é um inferno que se ergue dentro de nós. Porque toda vez que por medo eu fico preso na minha realidade existencial, a depressão se nos avassala, a ansiedade se nos destrói, o pânico, as crises de ansiedade, as somatizações e o inferno se arma na nossa alma outra vez. Até que chegamos no último desafio existencial, que é uma das possibilidades conectadas também ao medo e à ansiedade, que é a solidão. O indivíduo ansioso, que é tomado pelo medo, ele se recolhe. Não é solidário. Por não ter solidariedade, não faz amigos. Não tem conexão, nem amigos espirituais, nem amigos encarnados. E então se recolhendo na própria patologia. Ou então ele passou a vida inteira destilando com os amigos de farra, utilizando em demasia o uso das substâncias, da sexualidade, mas no momento chave da vida, como a conexão era o vício, os amigos desaparecem. Porque o corpo cansou, não pode mais fazer mais uso, então não tem uma relação verdadeira. E quando se está no hospital, possa ligar alguém para receber o cuidado, receber a amizade, a vibração, a oração, a prece, nunca ajudou ninguém. Então nunca angariou, não teve uma troca de amor com ninguém, preso na ansiedade do medo, na compulsão, muitas vezes na indiferença. Então como vai ter uma troca de volta da vida? Então o que é que ele encontra na hora da morte, que é um dos medos primordiais, o medo de morrer? A solidão. A solidão de estar só, de não ter construído nada, pela imprevidência de cuidar da vida espiritual. E então retorna com os bolsos vazios, procurando hospedaria no plano espiritual que não pode pagar. Um lugar onde emocionalmente não conquistou, como uma criança ferida, abandonada pelos pais. Então, mesmo ainda na terra, encontra a solidão, porque não teve uma troca, não deu amor para receber amor e admiração. Queria ser amado, mas não queria dar, porque a criança infantilizada, ela quer muito receber, mas não quer dar. Então, a proposta de Allan Kardec é uma proposta extremamente atual, que ele fala fora da caridade não há salvação. Porque quando eu pratico a caridade, eu construo uma família espiritual. Uma família a qual, como Maria de Magdala, que depois de se livrar dos 7 demônios que a obsidiavam, do seu trauma sexual, como a meretriz, vai até a Jesus e pergunta a ele: Senhor, eu queria tanto ser mãe, mas tive o meu ventre agredido tantas vezes e perdi a capacidade da reprodução, e desequilibrada na sexualidade, sinto tanta culpa. Será que esse teu Deus, Jesus, esse Deus recebe uma mulher como eu? E Jesus sai falando para ela: Maria, eu te esperava, Maria, tu és como um muro velho. Jesus quer justamente a ti. Tu és um muro velho enegrecido pelo tempo, que com o mofo dos dias e a umidade, de repente surge o sol que faz brotar rosas perfumadas nessa parede mofada da tua alma. Deus quer a ti, Maria. E então ela vai e acende o sol. E então ela é expulsa da cidade, porque ela contraiu lepra, e nenhum dos apóstolos preconceituosos, porque ela tinha um passado, não queriam dar com ela. E então, eu vou com Pedro, eu vou com Paulo, eu queria só um amigo homem, não queria dar com ela. E então ela se vê só. E então ela na praia começa a andar com outros mendigos. E à medida que ela vai caminhando, falando a mensagem de Jesus, ela tem um trago. Certo dia ela percebe uma ferida no seio. Era a lepra que havia começado a consumir-se. E todos os dias ela subia na pedra e falava de Jesus. E aquele dia a pregação foi especial, que ela tomou um pedaço de galho, então penetrou na ferida e sentiu, estava morto, a carne putrefando. Não sentia mais. E então ela teve uma pregação especial, e quando ela começou a pregar a família de outros leprosos, de outros mendigos, que nem mesmo os apóstolos foram capazes de acolher, e agora não mais em solidão, ela falava de Jesus. O amor, esse amor que lhe conectava e lhe dava uma nova família. Hoje mesmo eu conversando, é tão comum uma pessoa muito bem sucedida, um executivo de alto padrão, de uma grande empresa farmacêutica, disse para mim: eu tenho medo de envelhecer, porque eu não casei, eu tenho um salário muito bom, mas eu não tive filhos, me envolvi num relacionamento onde eu era um amante, e ele logo se foi, não teve interesse por mim, não quis largar a família. E eu tenho medo, porque eu vou ter o dinheiro, mas quem cuidar de mim pode me roubar. Olha o medo, a ansiedade. E então ela estava fazendo terapia por isso, buscando essa realidade. E então ela olhou e começou a se preocupar com a velhice, dentro dessa questão.
E de repente começou a surgir uma ideia: quem será que vai cuidar de mim? Dizia ela. E então veio o insight, e aquela realidade começou a se transfigurar, e ela disse: talvez fosse melhor eu pensar de quem que eu vou cuidar, em vez de pensar que eu vou precisar de cuidado. E então eu oro agora para curar o meu medo e a minha ansiedade, que Deus me dê saúde até a minha idade avançada, para que eu cuide de quem precisa, e que eu não precise cair em depaupério na depressão, e eu possa me doar e conquistar uma troca com outra a partir de um lugar de amor. Então ela foi lentamente vencendo o medo, foi começando a observar essa realidade. Então, um medo comum. Hoje as famílias se modificaram, não é aquelas famílias de 10, 20, 30 filhos, onde nem mesmo assim, quantas mães não morrem com tantos filhos, sem um olhar sequer de um filho. Então ter um filho não é uma segurança de não ficar na solidão. O que vai garantir para nós a calma longe da ansiedade, superar o medo da doença e da morte, superar a solidão, é o amor. O amor da caridade, que transcende o laço biológico. O amor de olhar ao outro na comunhão de uma família espiritual em uma casa espírita, onde vamos envelhecendo juntos e um cuidando do outro, com uma troca ativa, cuidando daqueles que precisam ainda muito mais do que nós, onde o nosso dinheiro é canalizado não para satisfazer os nossos desvarios das exaltações, mas para agora cuidar daqueles que padecem do remédio, da necessidade. E então encontramos uma nova família, onde muitas vezes todos já morreram e somos o último a morrer, mas temos aqueles que estão conosco porque tivemos uma troca de amor verdadeiro. Então lembremos a proposta de Jesus: amar sempre, amar no lugar de encontrar a própria paz interior, e libertando-nos de nós mesmos dia a dia, nos desafios que são tão terríveis. Procurar a psicoterapia, procurar as terapias espirituais espíritas, do passe, da água frutificada, as medicações quando necessário, procurar o psiquiatra para fazer a equalização das energias que muitas vezes precisam das medicações. E nessa luta do dia a dia vamos encontrando a paz. Se não nos chegou o casamento, o filho, o dinheiro, ou temos dinheiro em abundância, canalizemos além do nosso ego essas vibrações. Paremos de pensar só em nós, nos nossos problemas, e saiamos das nossas residências e pensemos no outro que sofre, que chora, que não tem a ninguém, que padece necessidade de tudo, e que nós muitas vezes em uma situação confortável dedicamos rios de dinheiro, tempo e saúde para cuidar de um animal que dorme bem ao lado da nossa cama, muitas vezes deixando heranças a um cão, enquanto outros padecem o sofrimento nas ruas. E lembrando do amor, nós vamos lentamente acendendo uma estrela de paz que supera todo o medo, a ansiedade e a solidão em nós, superando a depressão, superando toda a realidade emocional, e uma paz lentamente vai se nos instalando. Mas essa experiência ela começa a ser comum no fim da vida, de uma vida bem vivida, de uma vida bem enfrentada das dores emocionais, onde cada dor é como um buril que lapida uma pedra preciosa e nos conduz lentamente ao diamante final, que é a libertação do espírito através do corpo da sessão. Muita paz para todos nós, muita luz.